Passa. YouTube. Essa. Ok, gravando. Tá bom, obrigado. Pode começar, então? Tá Sim. tudo bom, pessoal? Boa noite, então. Meu nome é Ana Laura, eu sou R4 de Pato. Eu vou apresentar a sessão clínica de hoje. Peço desculpas pela minha voz, mas esse tempo não está perdoando ninguém. Bom, vamos começar, então. O nosso paciente passou em primeira consulta no nosso ambulatório em janeiro do ano passado. Ele é um homem de 30 anos, solteiro, natural e procedente de Taboão da Serra, São Paulo. Ele veio encaminhado de um serviço externo. Ana, não tá aparecendo. Não? Só tá no primeiro Dá slide. um enter, vê se passa. A gente até treinou antes. Pois é. Foi? Sempre acontece. Aí, foi. Beleza, então. Tá com delay. Acho que ele tá meio atrasadinho. Ele foi um paciente encaminhado de serviço externo e relata que recebeu um diagnóstico de doença hepática aos 2 anos de idade. Negou conhecer o motivo pelo qual os familiares iniciaram a investigação do caso na ocasião, mas é um paciente que negou queixas como icterícia, prurido, acolia, colúria, ascite ou exteriorizações no decorrer de sua vida. De antecedentes patológicos, é um paciente que foi submetido a uma colecistectomia em 2005, quando ele tinha 11 anos, relatou um quadro de nefrolitise e de hipercalciúria no passado, tem uma asma leve também controlada. De histórico familiar, tem um relato de um tio-avô materno que foi submetido a transplante hepático, mas o paciente não soube referir para a gente o motivo pelo qual o tio-avô foi transplantado. E de hábitos de vida, negou etilismo, tabagismo, e é um paciente que não tem evidências de comportamento de risco. No exame físico, é um paciente que se apresentava em bom estado geral, consciente orientado, hidratado, corado, afebril e anictérico, medidas antropométricas dentro da normalidade. Cardiopulmonar não tinha nenhuma alteração, é um paciente que tinha uma PA de 120/80, uma frequência cardíaca de 89. Abdômen plano, flácido, ruídos presentes, indolor à palpação superficial e profunda, e o que chamava atenção é um baço palpável a 4 centímetros do rebordo costal esquerdo. É um paciente que não se apresentava com estigma de doença hepática crônica avançada e de extremidades, boa perfusão, tempo de enchimento menor de 3 segundos e panturrilhas. Bom, então, para a gente resumir, a gente está falando de um homem de 30 anos, que tem um histórico de hepatopatia desde os 2 anos de idade, não tem relato de nenhuma descompensação prévia, foi submetido a uma colecistectomia aos 11 anos, e tem um relato de um tio-avô que já foi transplantado. No exame físico, a única coisa que chamava atenção era uma esplenomegalia. Bom, diante de um paciente que chega assim para vocês no ambulatório, com essa história, antes da gente entrar nos exames, alguém consegue pensar em alguma coisa? Quem que você escolhe para pensar alguma coisa, Ana Laura? Doutor, eu não estou vendo vocês, eu não sei quem está online. Eu vou conversar com a Renata. Oi, Renata, doutor. tudo bom? Bem, e o senhor? Já. Então, tá bom. É um paciente de 30 anos que veio, pelo que eu entendi, sem uma causa muito bem definida, uma história muito bem contada. Sabe que tem uma hepatopatia desde a infância e não tem descompensação. De exame físico, a única alteração que a gente tem é uma esplenomegalia e tem essa história de uma colecistectomia aos 11 anos de idade, né? A gente tem que investigar as causas de esplenomegalia, pelo que eu entendi, não dolorosa, né? Com doenças, procurando doenças hepáticas crônicas, se tem alguma trombose de veia porta, de veia esplênica, alguma doença colestática, ou um distúrbio de armazenamento, alguma anemia hemolítica também, aguda ou crônica, que pode acabar causando esplenomegalia, doenças falciformes ou mesmo leucemias, né? Você abriu bastante, foi bom, hein? Vamos ver quem que
acrescenta mais ou exclui algumas coisas? Eu vou perguntar. Eduardo, Oi, Fábio. eu só não vou ligar a câmera, tá bom? Tá bom. Mas é o seguinte, tem que, nesses pacientes que são colestectomizados antes de 20 anos, tem que lembrar a LPAC, né? E é importante lembrar a LPAC nesses pacientes, porque é um diagnóstico que a gente quase sempre não lembra. E trombose de porta por transfusão pós-nascimento. É bem comum você ter aquelas doença, incompatibilidade ABO, RH, que faz necessidade de transfusão do recém-nascido. Pelo menos há 20 ou 30 anos atrás existia isso. Então, só para lembrar isso aí. Doutor Fábio acrescentou mais 2 possibilidades. Alguém acrescenta mais alguma? Eu gostei das do doutor Fábio. Eu acho que deve sempre lembrar dessas possibilidades, né, de ter feito uma tromboflebite, alguma coisa importa, e evoluir como trombose, transformação cavernomatosa, né? Isso é sempre lembrar esses colestectomizados jovens. LPAC é uma das hipóteses, né? E a outra seria talvez ele ter uma anemia hemolítica mesmo, né? E fazer cálculo de bilirrubinato, né? Alguém tá querendo comentar? Sibeli? Então, porque na verdade ele tem uma história de uma hepatopatia que a gente não sabe bem o que foi, né? Tem essa história de colestectomia, eu acho que LPAC a gente tem que pensar. Então, eu realmente ainda me confundo ainda umas coisas, mas tem essas coisas de PFIC, PRIC, tem umas doenças colestáticas que começam logo da criança, né? E que algumas coisas até podem evoluir de uma forma benigna e pode chegar na fase adulta com essas colestases, né? Então, acho que talvez por fato de ser uma hepatopatia, tem que pensar em alguma colestase aí, que a gente não sabe muito bem o que foi, né? Essa hepatopatia em criança, mas se não era uma doença colestática da infância, né? E tem alguma dessas daí que a gente associa com litíase? É o LPAC que a gente vê mais. Litíase. Né? Mas Eu ia falar isso. Das colestases crônicas pifíquicas, eu acho que nenhuma, né? É mais o LPAC mesmo. Apesar de ser o mesmo, às vezes é o mesmo gene que está doente, né? Mas acho que é mais LPAC que tem cálculo, né? É uma coisa que o LPAC é muito em mulher, né, doutor, também. Geralmente mulher que fez uma colestectomia prévia, continua fazendo cálculo intrahepático. Aí foge, assim, talvez um pouquinho só por conta dessa questão de sexo feminino, ele não tem mais história de cálculos, não sei se tem mais alguma história depois da colestectomia. É isso. E esse baço, o que seria, né, se não for? Essa hipótese do Fábio é uma hipótese muito boa, né? De ter alguma alteração de veia porta no período perinatal, e tá com as consequências agora, né? Eu só vou dar as boas-vindas, que eu vi que chegou aqui na reunião, doutor Henrique. Já saiu. Bom, Gama, você tem alguma opinião? Acrescentar? Não, eu conheço o caso, eu só queria desconsiderar não, fazer alguns comentários a respeito de algumas hipóteses diagnósticas que a Renata elaborou, como, por exemplo, anemia falciforme, né? Baseado no fato do paciente ter sido colestectomizado aos 11 anos. A doença SS, né, ela é, na maioria das vezes, incompatível com uma esplenomegalia. Né, esses pacientes, desde jovenzinhos, lá pelos 10 anos ou um pouco mais, eles já têm o fenômeno da autoesplenectomia, porque um dos órgãos que mais sofrem de fenômeno de falcização é o baço. Então, cada episódio de falcização leva ali uma área de esclerose, de fibrose, e é extremamente comum que lá pela vida adulta inicial, na adolescência, você veja só ali a área esplênica com calcificações. Então, eles são autoesplenectomizados na história natural
da anemia falciforme com aquele padrão SS. Por isso mesmo, eles são muito mais predispostos a infectarem, né, por germes encapsulados e ter aquela rotina de imunizá-los precocemente para prevenir aquelas infecções que podem ser potencialmente graves a esses pacientes. Outro diagnóstico é a leucemia, né? As leucemias da infância, invariavelmente, são leucemias agudas. E essas leucemias agudas da infância, se não tratadas, elas podem ter uma evolução extremamente desfavorável. Das leucemias da infância, a mais comum é a LLA, e que tem um prognóstico bom na infância, mas ainda assim haveria um tratamento específico, né, com quimioterapia, radioterapia, beneficiando a sobrevida desses pacientes. Então, eu acho que esses dois diagnósticos, eles ficam improváveis diante dessa história longa, que começa nos 2 anos de idade e que começa por uma doença hepática, porque o relato dele tudo começou no fígado, né, e parece que a consequência natural parte do fígado para as outras complicações que vêm no futuro, né, como o cálculo biliar, que faz ele ser operado aos 11 anos, e a evolução posterior para uma esplenomegalia, que eu acho que a ideia, a proposta do Fábio de uma trombose de veia porta é interessante, ou então esse paciente seja um portador de uma doença hepática crônica avançada, com hipertensão portal, e essa esplenomegalia ser da hipertensão portal desse momento de vida dele aos 30 anos de idade. É isso. Bom, então vamos ver o laboratório, né, Ana Laura, para ver se tem Sim. colestase primeiro. Esse paciente, né, tem 28 anos, né, que ele está sendo investigado e ainda ele já passou por diversos serviços, ainda não tinha chegado em nenhum diagnóstico. Então, ele já chegou com alguns exames para a gente ao longo da vida. Então, eu vou apresentando um por um para a gente ir discutindo. Mas aqui é o painel dele laboratorial, ele já chegou com esses exames para a gente. Eu fui selecionando alguns ao longo da vida dele e os mais relevantes. Bom, é um paciente que foi evoluindo com o aumento das enzimas hepatocelulares e das enzimas canaliculares. Eu não tenho os valores de referência, né? Foi exatamente assim que estava no resumo do caso dele. Bilirrubina também foi subindo ao longo da vida. Albumina normal, o INR também, dentro da normalidade. Ele tem algumas dosagens de alfa-fetoproteína normais. Um hemograma que a principal alteração que a gente nota é uma plaquetopenia, que foi aparecendo aí ao longo da vida também. Uma vitamina D bem baixa. E das enzimas, dos autoanticorpos que ele já tinha investigado, um foi negativo, um AMA negativo, antimusculiso negativo, anti-LKM1 negativo, uma IgG de 1050, uma IgM de 65, IgA de 160, uma eletroforese normal, um anti-HBS reagente, lá na frente depois a gente vê que é um paciente que foi vacinado, um anti-HCV não reagente, e um paciente com anti-HV IgM não reagente e IgG já reagente. Alguém quer fazer alguma consideração com relação a esses exames? Quero. Essa IgM não está muito baixa, não? Doutor, eu não tenho valor de referência. A gente tem que lembrar de um negócio chamado imunodeficiência comum variável, que pode acontecer também nesses pacientes. E pode dar esplenomegalia e tal, e uma doença hepática relacionada a essa imunodeficiência. Eu me lembrei agora, mas eu não tenho certeza. Eu achei muito baixo, mas por isso que eu perguntei se estava dentro do valor normal. Alguém tem gama ou Eduardo quer falar alguma coisa sobre isso? Estou procurando aqui. Eu acho que essa IgM está dentro do valor da normalidade, que ela vai até, se eu não me engano, 232, salvo engano, né? Mas e o limite inferior? Inferior, né? Agora, se você pensar em imunodeficiência variável, você pode lembrar da doença vascular porto-sinusoidal, né? Exato, é outra possibilidade. Esta imunodeficiência variável está lá nos fatores, né, de risco etiológicos para a doença vascular porto-sinusoidal. Exato.
Pelo que eu estou olhando aqui, dependendo do lugar, né? Mas tem uns valores de referência de 33 em homem, até 290. Eu achava que era até 232. A nossa referência lá do laboratório é até 232, aquela gastrofolha lá. A GASP é 232. Agora, a de referência, limite inferior, aqui por outro lugar está dizendo 33, mas eu não sei lá. Ok. Só chamando a atenção. Não, perfeito. Foi bom. Mais algum comentário? Agora, uma coisa que é interessante se a gente olhar, né, ele tem uma história que fala que desde os 2 anos de idade ele tem aí uma doença hepática em investigação, né? E a gente vai olhando aqui o curso natural da evolução e ele passa o 2013, não é? Sem relevância nos testes hepáticos, 2014 da mesma forma, né? Em 2016 só é que ele começa a elevar gama-GT mais do que fosfatase alcalina, e quando ele chega em 2018, ele tem uma gama-GT de 1.237 e 511, ou seja, ele está plenamente colestático aqui, mas também tem uma LT mais de 5 vezes, provavelmente, o valor de referência, né? Então, ele ficou um momento muito bom da vida dele, sem que nada fosse feito, acredito eu, e depois ele faz, né? Parece que ele caminha de novo para a evolução da doença, né? Foram feitas algumas coisas, mas eu não falei. Não, eu vou ver se alguém pensou mais alguma coisa. Então você subtraiu informações, né, Ana? Sim, eu vou passar depois. É que eu acho que com esse laboratório eu pensaria numa transformação cavernomatosa da porta com a colangiopatia da hipertensão portal. Biliopatia portal? Biliopatia portal. Teve transfusão nele, você sabe, Ana? Não tem relato, doutor. Isso a gente... Porque ele vai também elevando um pouquinho as bilirrubinas, né? Sim. Vai caindo a plaqueta. É engraçado que, eu não sei se ele estava usando alguma coisa, mas a gente volta para aquela questão, inclusive uma coisa que a doutora comentou, a doutora Maria Lúcia comentou lá no congresso, de alguns pacientes estarem demonstrando colestase só aumentando gama-GT. E quando a gente observa, ele está ali, ó, em 2018 com 157 de fosfatase, então não configura 1,5 fosfatase, mas ele tem uma gama-GT mais alta. A mesma coisa em 2016. Então, sempre ele mantém a colestase com a gama-GT, mas a fosfatase, pelo menos nos 2 anos ali, não estava chegando a 1,5, né? Mas aí, Lívia, tu vê assim, ó, 2013, gama-GT normalzinha, 2014, né? Talvez um pouquinho fora daquele limite de 40 a 60, né? E ele parece que a doença dele dá ali um silêncio e depois ela se exacerba à medida que 2016 começa, né? Não, mas o que me chama a atenção é que quando ela exacerba mais as custas de gama-GT. Mas é uma enzima que a gente não valoriza, né? Quer dizer, exatamente. Mas eu acho que é subvalorizada demais. A gente precisa lembrar disso aí. Mas atualmente a gente tem comentado mais sobre isso também, né, Fábio? Dar responsabilidades à gama-GT isoladas que antes a gente não dava, né? Eu lembro rapidamente, só para valorizar o que tu falaste, eu assisti um caso clínico lá no Congresso Europeu, dentro do grupo das colestases genéticas, que a doutora que estava lá apresentando mostrou um caso muito emblemático, de 11 anos de evolução só com gama-GT. E essa paciente havia passado por vários médicos, inclusive hepatologistas, que fizeram exames de imagem, que procuraram doenças biliares, né, e nada encontraram, até que, chegando a essa consulta final, deram importância à história dela do passado. Em 2 gestações, ela tinha duas filhas, nas 2 gestações ela fez colestase intrahepática da gravidez. E aquilo foi a pista, obviamente, para valorizar aquela gama-GT isolada, e ela tinha, né, uma mutação no gene ABCB4, e ela era uma PFIC, né? Então, a gama-GT isolada... Antigamente, a doutora Lúcia falava, ela é muito promíscua, hoje ela fala, é mais ou menos promíscua. Ela botou mais ou menos. É a palavra que eu uso para definir a gama-GT. Mais ou menos. Então tá, vou seguir para os outros exames. O que será que a Ana Laura escondeu do gama? Depois eu conto. Bom, a gente tinha alguns ultrassons também, todos externos, feitos na mesma época,
Em 2013, ele tinha sinais de hepatopatia crônica com hipertensão portal, sinais de colecistectomia e esplenomegalia. Um laudo de 2016 falava de um fígado normal, presença de colaterais e um shunt intrahepático, vesícula biliar ausente e esplenomegalia. Já em 2017, o laudo fala de um fígado reduzido, vesícula biliar ausente e esplenomegalia. E um laudo um pouco mais completo que a gente tem de 2021 fala de um fígado com dimensões aumentadas, as custas do lobo esquerdo e a cotextura heterogênea, com bordas discretamente roncas. Sinais de colecistectomia, veia porta com calibre de 1 centímetro, fluxo hepatopetal com velocidade de 13 centímetros por segundo e esplenomegalia. O que vocês acham desses ultrassons? Cada um fala uma coisa, né? Sim, ultrassom por isso que eu quis colocar. Ultrassom é difícil. Acaba não ajudando muito em alguns deles, né? Atrapalha o raciocínio muitas vezes. Se a gente considerar que é o último que nós vamos levar a sério, o que nós podemos pensar aí? Alguém quer comentar? A Maria está presente, né? doutor Edu. Mas a Maria não pegou, ela entrou depois. Acho que a gente vai continuar com a Renata. A Maria, quando ela entrou, já tinha começado o caso. Nossa, doutora, eu não sei. Cada um fala uma coisa. E se você considerar, Renata, esse último, o baço vai sobrar para hipertensão portal. Sim. Aí você descarta a doença linfoproliferativa, descarta anemia hemolítica, sobra com baço de hipertensão portal, né? Aí tem que investigar as causas, né? Isso, tem um aumento de lobo esquerdo, um fígado heterogêneo, aparentemente todo o fígado está aumentado, tem um pouco de borda romba, tem a cirurgia de vesícula prévia, a porta de calibre normal, fluxo normal, com uma velocidade baixa, né? A gente precisa lembrar das hipertensões portais pré-sinusoidais, né? Vamos apesar de ter um fígado meio rombo, mas ao longo dos anos isso pode acontecer quando você tem um pré-sinusoidal. Também lembraria disso aí. A gente aqui em São Paulo sempre pensaria em sossomose, aí vocês Eu sabia que você ia dizer isso. Porque vocês acreditam no diagnóstico ultrassonográfico de sossomose, né? Então vocês têm bastante experiência, mas aqui qualquer coisa que é pré-hipertensão portal pré-hepática com lobo esquerdo aumentado é xistosa, né? Então, precisava de alguém com experiência em ultrassom para ver a fibrose periportal, né? Agora, com esse aspecto de ultrassom, alguém acrescentaria alguma hipótese diferente dos que as que foram levantadas? Pensando num caudado que esteja sendo palpado, em vez de ser um lobo esquerdo? Eu quero saber o que a Ana omitiu da gente. É isso? A gente tem um caudado aumentado, um fígado grande. Não, aqui não tem caudado não, doutor Edu. Esse não, está palpado, exatamente. O lobo esquerdo palpável geralmente é um caudado, né? E eu acho que daí a gente teria que pensar numa doença de refluxo aí, tipo até num pós-hepático, um Budd-Chiari, né? Budd-Chiari. But vamos lá, Ana. Quem quer fazer algum outro comentário? Não, já estou falando muito. Agora, só pensando no Budd-Chiari, para poder fazer aquela esplenomegalia, ele tem uma esplenomegalia importante, não é isso? Precisaria ser um Budd-Chiari. Exatamente. Que a maioria das hepatopatias crônicas, o fígado tende a diminuir de volume e até ficar meio assimétrico, né? Diminuir direito, aumento esquerdo. É que se a gente pensar numa situação talvez diferente do que a gente tem pensado, por isso que eu falei, às vezes a gente palpa um lobo esquerdo ali na mão,
você vai ver, às vezes é um caudado. Como os ultrassons são todos diferentes, chama atenção só com uma porta um calibre normal, com velocidade reduzida. Não fala nada de colateral no hilo esplênico, mas a gente fala que tem um baço, né? Então, acho que só mais exames, né, Ana Laura? Sim, doutor, a gente tem mais alguns externos. É um paciente que fez uma endoscopia externa também, uma não, várias. A primeira foi em 2014, com evidência de 3 cordões varicosos de fino calibre, realizadas ligaduras elásticas. Em 2016, essas varizes estavam erradicadas, mas em 2020, a gente notou novos cordões de médio calibre e um cordão de fino, também foi realizada a ligadura. E aí, em 2020, no finalzinho de 2020, varizes erradicadas também, mas tinha presença de gastropatia hipertensiva portal leve. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Fizeram ligadura em fino calibre, hein? Sim. Acho que Me chama a atenção muita hipertensão portal para pouca disfunção, né? Assim, isso que me chama muita atenção. Sempre variz de esôfago, albumina boa, INR bom. Se incomoda, né? é mais hipertensão portal do que insuficiência hepatocelular. Isso. Doutora Mirella, faz tempo que eu não a vejo. Pegou no começo do caso, Mirella? Oi, doutor, pior que não. Eu cheguei, já estava andando, eu estou dirigindo aqui, mas eu estou prestando atenção. E eu só não peguei realmente o começo aí, eu não peguei. Mas agora parece que é um paciente jovem, né, que tem uma alteração desde muito cedo, fez essa colestectomia também muito cedo, e agora tem muita hipertensão porta com pouca disfunção hepática. Os ultrassons aí foram meio distintos, os 3 que vocês viram. Eu não estou nem conseguindo ver os exames, porque eu estou dirigindo. Mas é isso, eu penso também em alguma coisa mais vascular. E aí, Fábio, mais alguma hipótese? Não, estou esperando a Ana ilustrar mais aqui o caso. Tá. Agora eu vou mostrar algumas biópsias que ele trouxe para a gente, tá? Para a gente discutir em cima delas, e isso tudo ainda antes dele chegar com a gente. Ele fez uma biópsia em 2005, quando ele fez a colecistec. Estava falando de uma cirrose hepática de padrão biliar, provável CEP, e rebiopsiou em 2019 também, que veio com um laudo falando de uma expansão fibrosa portal, com formação de septos porta-a-porta, discreto infiltrado inflamatório portal misto, contendo eosinófilos, ausência de atividade necroinflamatória, proliferação ductular discreta, de distribuição irregular, relação arteríolas ductos interlobulares de 10:2, necroses focais esparsas, permeadas por mononucleares, alterações epiteliais degenerativas em ductos biliares remanescentes, e a conclusão foi que a possibilidade de CEP deveria ser considerada. Bom, eu quis já colocar todos esses exames externos, porque é geralmente o que chega na nossa prática, né? O paciente já foi extensivamente investigado, vem com um monte de exames, alguns às vezes com fatores confundidores, mas quero saber, o paciente chega para vocês com todos esses exames já laudados, vocês concordam com essa biópsia, concordam com o diagnóstico? Vocês fariam algo diferente? Não. Biopsia. Não, faz uma revisão, mas volta suas datas. As datas, porque nessa primeira biópsia, ele não tinha nem alteração laboratorial, né? 2005? Ele só tinha a vesícula com cálculo, né? Tem exames a partir que em 2005 a gente não tem. Os exames dele dessa época. Né? Mas em 13 estava tudo normal. Normal, E ele foi quando o ano que ele tirou a vesícula, Ana? 2005, a biópsia do ano da biópsia. Uhum. Da retirada da vesícula. Mas fato é que essa biópsia não fecha diagnóstico de CEP. Não. Não tem fibrose periductal concêntrica, então isso não é CEP. Não. Né? E o fato de não ter achado não exclui o diagnóstico de CEP, né? Porque não é fácil você pegar
né, esse espécime de biópsia que venha com a fibrose periductal, né? Mas aqui a possibilidade de CEP deve ser considerada, não tem nem dados ali acima que ele tem uma proliferação ductular discreta, que é muito comum em muitas doenças hepáticas crônicas que tem padrão de dano biliar, mas CEP não é. Se eu tivesse condições com esse paciente, antes, talvez, a biópsia, eu fizesse uma angiorressonância com uma colangio-ressonância. Uma colangio-ressonância. Então, não sei se ele não fez antes disso, né? A Laura não mostrou, mas ele nunca fez isso. Oi? Desculpa, a colangio-ressonância ele não chegou a fazer antes da biópsia. Não, a gente que pediu depois. É que eu acho que, se eu estou interpretando, é uma doença ductopênica, isso, né? Sim, é isso que parece. Tem 10 espaços, com 2, só tem ducto em 2, né? Já está numa fase aí ductopênica, né? Uma doença ductopênica, sim. Seria talvez mais para alguma coisa, uma colestase genética progredindo com ductopenia. Mais alguma coisa ou vamos em frente, Ana Laura? Ele tomou o Sacol em algum momento? Quer que me diz, pode ir? Ele tomou o Sacol em algum momento? A Maria perguntou se tomou. Eu acho que é essa a informação que ela está escrevendo. Eu não entendi. Ele tomou o Sacol em algum momento? Era isso que eu estava escondendo. Não, é assim, pensamento medular. Tem doença biliar, faz o Sacol, pronto. Sim. É um paciente que usou a vida inteira o Sacol, desde pequeno. Na verdade, alguns períodos ele usou fibrato. Também, né? Desde 2013, ele está em uso de Ursacol. Quando ele chegou para a gente, ele tinha esses exames aqui de abril de 2023, ele já estava em acompanhamento com a gente, então esses exames são nossos. Ele tinha uma TGO de 140, uma TGP de 193, fosfatase de 225 e gama GT de 431. Uma bilirrubina de 2, as custas de direta, um INR de 1, um alfa-feto de 1,6 e mantendo aquela plaquetopenia e essa deficiência de vitamina D. Ele tinha alguns exames mais recentes também, um ultrassom de abdômen que falava de um fígado com dimensões normais, contornos serrilhados, bordas rombas e ecotextura difusamente heterogênea. Veio a porta com diâmetro de 1,1, sinais de colecistectomia e esplenomegalia. Tinha também uma densitometria óssea, feita em 2019, que estava normal, e uma endoscopia de 2022, que mostrava novamente 4x2 varicosos, com red spot e sinais de tratamento endoscópico prévio. Aqui, alguém quer fazer algum comentário? Eu acho que quem viu o paciente em 2000, naquela primeira biópsia, com a possibilidade de CEP e de Ursacol, não errou. Apesar do movimento pendular do Fábio. Eu acho e deu uma dose de quem pensou em CEP, né? Uhum. Ele já chegou para a gente nessa dose e a gente não tirou. A gente manteve. Eu posso passar? Você falou que durante todos esses anos ele manteve o Sacol, porque ele, naqueles primeiros exames, né, naquele período de 2013, 2016, ele estava com os exames praticamente normais, né? A partir de um certo momento ele começou a alterar os exames, mas ele manteve o Sacol, nesse período aumentou dose, estava com dose mais baixa, aumentou, teve alguma coisa, deixou de tomar, porque de repente ele parece que parou de resolver com o Sacol, né? Doutora, eu já atendi esse paciente e eu já conversei com ele, ele falou que ele sempre tomou Ursacol, sempre tomou certinho na dose que passavam para ele, imagino, né, que peso dependente, e numa época, quando ele começou a aumentar as enzimas, foi quando associaram o fibrato, mas tinham tirado. Então, quando ele chegou para a gente, ele só estava nessa dose, sem o fibrato. Então, o raciocínio é um cirrótico por CEP com hipertensão portal, é isso? Eu acho que quem estava encaminhando, estava pensando dessa maneira. É isso? Né? Não sei porque que ele veio para a gente. Se ele veio porque não estava respondendo, ou para ouvir uma segunda opinião, né? Mas se a gente olhar a cronologia da doença dele, é pouco provável que ele tenha CEP. A doença dele começa aos 2 anos de idade. Eu também acho, Gama. E aí, na história natural, mesmo que a gente venha a supor que ele tivesse uma CEP tão precoce na vida, não é? A história natural da CEP é de aproximadamente aí 21 anos, né, sem transplante.
né? Eu concordo com você. Então, o risco dele, dos cânceres que envolvem a história natural também da CEP, o colangiocarcinoma e etc., eu acho que a gente tem que olhar a cronologia da doença. É uma doença que é muito precoce na vida. A doença começa com ele referindo que ele tem uma doença hepática. E depois disso é que os outros dados vão surgindo, né? A esplenomegalia anos depois, aos 11 anos, colestectomia, e aí ele vem num processo, né, ao longo do tempo, como a colestase crônica, né, numa criança de baixa idade que chega aos 30 anos de idade, como a hipertensão portal, né? E aí tem essa biópsia, né? Mas essa biópsia, embora ela mostre dutopenia, ela não é categórica para fazer a gente pensar em CEP. E aí, se a gente olhar, né, tudo que já foi feito, talvez falte uma coisa para o final para fazer, né? Além da colangio-ressonância, que seria, né, a sugestão do Fábio, né, falta uma coisa para fazer, porque você está esgotando etapas de investigação de um paciente. Eu acho que Gama, acho que a interpretação da Cibele foi a interpretação do médico do dia seguinte. Como nós recebemos esse caso e o que nós pensamos que o cara pensou. Nós não estamos dando a solução. Eu acho que ela pensou de alguém que estivesse respondendo com o Sacol. Não, mas eu não falei da Cibele. Eu falei do Fábio. Falou, o racional aqui, então, é um paciente com CEP. Não, não é, o questionamento não foi para a Cibele. Não, e mesmo para o Fábio. Mas tudo bem, Gama. Eu acho que é isso mesmo. Eu estou só perguntando para você que o raciocínio, se você chegar e acreditar nessas biópsias e tentar entender quem estava atendendo, pareceu que é um cara que está evoluindo. Independente do que está nos livros, a gente tem 2 biópsias sugestivas de CEP, para quem atendeu, não sei nem se foi a mesma pessoa. E é um paciente evoluindo com uma piora de hipertensão portal, porque ele, cada vez que ele endoscopa, aparece mais vaso para ligar. Sim. Então, e parece que ele não é um cara com função ruim. Toda a doença biliar, a gente tende a ter uma hipertensão portal pior com disfunção celular. Exato. E ele, nessa última, eu acho que talvez essa ductopenização que está acontecendo possa até pensar numa outra hipótese. Sim. Mas eu entendi que tanto o Fábio como a Cibele estavam questionando quem está recebendo o caso. Nós não estamos... O que nós achamos? Primeiro que nós nem confiamos nessa biópsia, nós vamos pedir uma revisão. Isso. Não, eu só resumi o que tinha chegado, como tinha chegado. E, né? O que eu acho que é importante é a gente olhar toda a história do natural desse paciente. É olhar que a doença dele começa aos 2 anos de idade. Né? Independente do que alguém tenha pensado no meio do caminho, a doença dele começa aos 2 anos de idade. Sim. Ele tem alterações dos testes hepáticos desde os 2 anos de idade. Tudo começa a partir dali. Então, numa história de 2 anos de idade, a gente arrasta um tempo de depois mais 28 anos, e ele chega aos 30 dessa forma. Isso. Estou curioso, vai, Ana. Bom, a gente fez uma colangio-ressonância, ele demorou um pouquinho para fazer, acabou fazendo só no início desse ano. Então, a colangio mostra sinais de hepatopatia crônica, caracterizado por contornos serrilhados, bordos romos, alargamento das fissuras, parênquima heterogêneo, redução relativa das dimensões do lobo direito, com hipertrofia compensatória dos segmentos laterais do bordo esquerdo e do lobo esquerdo e do caudal, mantendo as dimensões globais hepáticas preservadas. Não foram observadas lesões focais. A ausência de dilatação das vias biliares, sinais de colecistectomia, sistema porta-pérvio, tronco da veia porta com calibre normal, medindo 1,2 no hilo hepático, colaterais portosistêmicas no hilo esplênico, fundo gástrico, shunt espleno-renal espontâneo e recanalização da veia paraumbilical. Artérias hepáticas pérvias, esplenomegalia homogênea medindo 18 centímetros. Ajudou em alguma coisa? Ajudou a saber que ele não tem trombose de porta. Exatamente. E que ele tem bastante colateral, tem shunt espontâneo espleno-renal. Talvez por isso que está com calibre da porta normal. Ele recanalizou umbilical. Parece que ele é uma baita hipertensão portal mesmo. E fala tão contra a CEP, assim, pensando que
que esse tempo inteiro de doença, ele não tem nenhuma dilatação, assim, tudo uma CEP de pequenos ductos. Não, isso não é CEP não, gente. Isso, então. Havia dilatação e alteração estenose das vias biliares da SEC, não tem nada. Chega naquele último paciente, quando a gente já chega naquela colestase indeterminada, que você fica, ou é CEP de pequenos ductos, ou é uma colestase genética. É sempre isso, né? A gente conseguiu uma revisão da lâmina antes de pedir um teste genético? Doutor, a gente pediu, ele ainda não conseguiu a lâmina, o bloco da lâmina para a gente revisar. Isso está pendente. Desde o ano passado a gente está tentando, ele ainda não conseguiu. Gente, é muito difícil. Eu não sei como vocês têm experiência aí, mas a minha experiência aqui, quando eu peço uma lâmina ou um bloco, às vezes é muito difícil, porque é como se você estivesse duvidando do diagnóstico e a pessoa que fez a biópsia não quer, que leu a biópsia inicialmente, não quer ser colocada em xeque, né? Às vezes é difícil, embora seja o direito do paciente. Comum, Fábio, principalmente porque a maioria dos serviços não tem um patologista de fígado especializado, então a gente pede para todo mundo, eu nunca, e mesmo no consultório eu peço, nunca ninguém me ligou, já me com ligaram. Sentimentos, eu acho que tá aí o pessoal é mais sensível. mimizento aí em Recife. Mais sensível. Ô, Ana, o avô dele é transplantado hepático? Doutor, ele só não Aí você não falou mais nada disso, né? É o tio-avô. Ele é transplantado, mas ele não sabe o motivo. Tá. Então, daí, quem que foi falar com a doutora Lúcia Gama? Doutor, a gente já tinha pedido desde o início, aí estava naquela transição dos testes. Fui eu que fui falar com a doutora Lúcia. Foi ano passado. O que é que você pediu? Eu pedi para a gente fazer o teste de colestase genética. Como é que é? Aquele geral do colestase... Perfil, Tá. Isso. E aí a gente tem o resultado, ele coletou recentemente. Tem? Tem. Doutora Lucélia entregou. Então, mostrava realmente uma colestase intrahepática familiar progressiva, tipo 3, autossômica recessiva, mutação do gene ABCB4 em homozigose, classificado como significado clínico indeterminado. Esse paciente está no meu trabalho. E aí, como é que a gente interpreta esse resultado, Liliana? Doutor, eu até preparei um materialzinho só para discutir com vocês um pouquinho sobre o PFIC, mas só para comentar assim, sobre o resultado, né? A gente vê muita classificação de significado clínico indeterminado, e que a gente não pode realmente bater um diagnóstico com essa classificação, né? Até, eu estava lendo um estudo dessa mulher que eu falei com o Dr. Gama ontem, que é uma hepatologista, acho que ela é patologista, Silvia Vilarinho, ela estuda muito doença genética, ela participou de um artigo agora, e lá na Yale eles fazem um round para discutir todos esses casos genéticos com patologista, é bem interessante, assim, com o patologista geneticista, com o hepatologista, é bem legal. E aí ela estava falando que nesses casos de significado clínico indeterminado, ela sugere repetir de 1 a 2 anos a avaliação desses genes, porque provavelmente agora eles ainda não têm nenhum significado, mas daqui a 1 a 2 anos eles devem ter algum significado já, eles devem estar associados já a alguma doença. Mas ela disse que se você tiver um significado clínico indeterminado e tiver a suspeita alta, uma alta suspeição de uma doença, né, você pode considerar, mas dar um diagnóstico definitivo, não. Entendeu? É a nossa hipótese diagnóstica, mas a gente só vai conseguir quando realmente tiver uma classificação de uma variante patogênica. Mas eu acho que, teoricamente, você não precisa repetir. Você precisa só atualizar no banco de genomas, né? Ver se ele mudou a classificação, né? Isso, fazer uma nova avaliação desses genes, não um novo exame, uma nova avaliação desses genes. E você vai manter o SACOL dele? Eu manteria. Ana? Então, a gente tem a evolução dele agora, né, desse ano, e a última consulta dele agora de agosto. É um paciente que mantém essa elevação das enzimas, está elevando bilirrubina, mantendo a albumina normal, INR normal,
E está mantendo também a plaquetopenia. O que foi pensado na última consulta para ele? É um paciente, né, que a gente introduziu carvedilol, 6,25 de 12 em 12, ele não estava usando em todo esse tempo. Ele está aguardando uma nova densitometria, porque ele tem essa deficiência aí de vitamina D, que a gente está repondo e agora está dentro da normalidade. Está aguardando uma nova endoscopia para rastreio de varizes. E nessa última consulta, foi optado por redução do Ursacol para 900 miligramas dia, pensando em toxicidade por conta da medicação. Eu vou perguntar uma coisa que eu sou ignorante aqui. O Ursacol e Ipifique, juro que eu não sei. Ele não é aprovado pelo FDA, eu até ia mostrar agora, mas ele é orientado o uso, entendeu? Então, eles lançaram agora em julho uma diretriz, um guideline de colestases genéticas, e eles colocam o Ursacol para introduzir. Eu até vou mostrar aqui daqui a pouquinho. Que dose, Lívia? Eita, eu não lembro da dose. Eu vou olhar e mando para você a dose. Tá. Mas é interessante que talvez as recomendações para colestase e outras sirvam. E no caso de um não respondedor, não tem por que a gente insistir, né? Pois é isso que eu estou pensando. Será que nós vamos mudar a história natural desse menino? Não, esse paciente vai ser transplantado, né? E não é por causa da célula, é por causa do conjunto da obra, Sim. talvez até pela hipertensão portal. É isso aí. A gente costuma ver algumas CBPs que, com função boa, começam a sangrar, ter bastante hemorragia, ficar ictérica, e às vezes a albumina muito boa, P bom, e não faz MELD para transplantar. Não sei se a Mirella concorda. Doutor, você pode repetir, desculpa. Não ouvi direito. Não, é que a sensação que eu tenho, nossos pacientes com CBP que vão piorando, vão ficando muito ictéricas, vão ficando ductopênicas, elas às vezes não perdem função e elas acabam tendo muito sangramento bem antes de começar a descompensar. E às vezes quando você quer transplantar, se não tiver, se a icterícia não tiver muito, o INR não vai estar prolongado e a creatina vai estar normal e você não vai conseguir transplantar, a não ser que você colocasse em alguma situação especial, que também não cabe, porque nem prurido esse menino tem, né? Exatamente, Então, a gente vê muito mesmo essas pacientes jovens com doença colestática, chegam no ambulatório super amarelos por bilirrubina alta e icterícia, mas não tem MELD alto, o NR é ok, creatina ok, não sobe MELD e a gente fica lá sem conseguir transplantar. E aí ou faz prurido intratável, caso tenha prurido, ou às vezes faz colangite de repetição, aí é muito mais difícil também conseguir essa situação especial. Mas a gente tem muito paciente jovem com colestase listado, mas não faz MELD. Essa é a impressão que eu tenho. Eu acho que esse daí, eu não sei, eu manteria o Ursacol mais talvez pelo diagnóstico, mas eu não sei se dentro da ciência, se um dia esse Ursacol sem sucesso terapêutico não pode ser retirado. O único que é aprovado que eu estava lendo são os IBATs, que são aprovados pelo FDA. Eu acho que vai no caminho aí de começar a usar mais esses remédios, sabe? A aplicação desse remédio é específica nas colestases genéticas, né? Isso, vai ele falar fala... dele? Vou falar rapidinho, comentar as doenças genéticas, pode ser, doutor? Bom. Obrigada, Ana Laura. Que é isso. Vou apresentar aqui, deixa eu Vou parar de compartilhar. Vou tentar ser ligeira. Ligeira é ótimo, é bem de Recife. Tá apresentando? Tá. Põe no modo apresentação aí. Pronto. Essa aula, inclusive, foi engraçado, porque eu dei essa aula quando eu estava na residência de hepato. Para quem não me conhece, eu sou Lívia, eu fiz hepatologia na Unifesp e atualmente sou mestranda da doutora Maria Lúcia na disciplina da gastro. Meu mestrado é em colestases genéticas
E também sou de Recife, moro aqui, trabalho no Instituto do Fígado e trabalho também no Transplante de Alagoas. Primeiro, eu queria mostrar para vocês o guideline que saiu recentemente, agora em julho de 2024, só de doenças genéticas. Vale muito a pena, assim, é bem complexo, mas vale muito a pena ler esse guideline. Ele fala de todas as medicações usadas e as que estão por vir. Então, é bem completo, sabe? Para a gente compreender um pouco sobre o colesterol genético, eu acho que é importante a gente entender a questão da formação da bile. Rapidamente, só para a gente saber que os ácidos biliares, eles são produzidos no fígado, a partir do colesterol. Nos hepatócitos, eles são conjugados e se tornam sais biliares. Esses sais, eles são excretados nos canalículos, só que eles são excretados contra um gradiente de concentração. Então, para isso, eles precisam de um transportador ativo, que são os transportadores ABC. A bile ela é composta 70% por sais biliares, 20% por fosfatidilcolina e 8 a 9% por colesterol nos adultos saudáveis. A colestase ela pode acontecer num defeito do fluxo da bile em qualquer nível das vias biliares, seja intrahepático ou extrahepático, né? O nosso foco hoje na colestase intrahepática, familiar progressiva. Eu vou falar basicamente das 3, mas agora a gente já tem 12 tipos de PFICs. Mas eu vou falar das 3 mais frequentes, tá? Então, a PFIC, ela afeta cerca de 1 a 50... Em 50 mil a 100 mil nascidos vivos. É uma doença autossômica recessiva e rara, né? E a fisiopatologia dela é uma alteração na geração, nesse fluxo biliar. E cada mutação em um gene específico, ele vai fazer um mecanismo de lesão específico, e isso é diferente de cada uma das PFICs. Aqui só foi para mostrar que hoje em dia já tem 12, ó. Tem 12 PFICs diferentes. Aqui a última é essa daqui. E é isso. A PFIC1, gente, é uma PFIC mais frequente em crianças mesmo. É a mutação do gene ATP8B1, que ele codifica a proteína FIC1. A proteína FIC1 ela é presente nas membranas dos canalículos. Então, quando você tem um defeito aí na produção dessa proteína, você tem uma instabilização nessas membranas dos canalículos. A FIC1 é bem interessante porque ela, diferente das outras duas, a FIC1 ela está expressa em outros órgãos, não só no fígado. Então, a PFIC1 ela se apresenta muitas vezes com pancreatite, diarreia, surdez, porque a FIC1 ela está presente nos colangiócitos, no intestino, no pâncreas, no ouvido. Então, a PFIC1 ela é uma PFIC que ela dá sintomas mais sistêmicos, além dos sintomas hepáticos, além da colestase, né? Em quase todos os pacientes, ela progride para uma insuficiência hepática com necessidade de transplante ainda na infância. Na PFIC1, você não vê uma elevação importante da gama-GT, como a gente viu agora no caso, né? Da fosfatase e do colesterol sérico. Já os ácidos biliares, eles são muito elevados, tá bom? As condutas eu vou falar no final. Então, o quadro da PFIC1, além daqueles quadros sistêmicos que eu falei, né? Diarreia, surdez, pancreatite, é um paciente que se apresenta com colestase crônica, já nos 3 meses a 12 meses de idade, com icterícia em graus variados, colúria, hipocolia fecal. Ela pode ser intermitente nos primeiros nos primeiros anos de vida e depois se tornar persistente. O prurido é bem grave na PFIC1. Aqui eu acho bem legal essa tabelinha, que é para a gente entender quais são os 3 genes das PFICs 1, 2 e 3, né? E o que é que eles alteram. Então, a PFIC1 que eu acabei de falar é o gene ATP8B1, que eu estou apontando aqui com a setinha, e ele é responsável pela produção aí da FIC1. Ele codifica a FIC1, que é aquela enzima, aquela proteína que está presente nas membranas do canalículo, e se ela está mutada, se tem um defeito na produção dessa proteína, você tem uma instabilização nas membranas dos canalículos. Essa mutação na FIC1, ela pode se apresentar de 3 maneiras, tá? São 3 fenótipos, que são o PFIC1, que é a doença realmente colestática, que eu mencionei agora, a BRIC1, que é uma colestase recorrente benigna, e a colestase intrahepática gestacional. Então, essa mesma mutação, ela pode se apresentar de 3 fenótipos, a depender de quantos alelos eles forem mutados. A PFIC2 já tem manifestações clínicas mais graves, tá? Do que a PFIC1. Ela também é nos primeiros meses de vida, mas a evolução para a insuficiência hepática dela é rápida ainda nos primeiros anos de vida. E pode haver um aparecimento de carcinoma hepatocelular antes mesmo de 1 ano de idade. Essa relação da PFIC2 com o carcinoma hepatocelular sempre é bem relatada nos artigos. É uma PFIC que tem um prurido frequente, persistente e muitas vezes intratável. Não tem manifestações extrahepáticas, como tem lá na PFIC1, né? Na PFIC2 a gente não tem.
E nas características laboratoriais, ela é semelhante à PFIC1, porque ela não tem a gama-GT muito alta, a colesterol também não, tá? Só os ácidos biliares mesmo mais elevados, da mesma forma que a PFIC1. Aqui, eu botei novamente para a gente ver. Então, ABCB11 é o gene que é mutado, né, na PFIC2, e ele codifica a proteína BICEP, tá? Ele codifica a proteína BICEP. Eita, minha gente, eu pulei aqui. Ele codifica a proteína BICEP, que é um transportador de ácido biliar ATP dependente, tá? Então, ele causa essa colestase também, mas mais em crianças. E para a gente, que acho que é o que interessa mais, que é a mutação no ABCB4, né, que é o PFIC3, que codifica a proteína MDR3. Então, essa proteína MDR3, ela é responsável por fazer flipar os fosfolipídios para dentro dos canalículos. E quando na bile você tem baixa quantidade de fosfolipídio, e você tem alta concentração de ácido biliar, você confere um efeito tóxico nos hepatócitos, podendo até não é consolidar, mas vocês entenderam qual é a palavra? É como se fosse consolidar. Vou tentar lembrar qual foi a palavra. Mas é o mais importante para a gente. Ela pode se apresentar de 4 maneiras, tá? Que são a PFIC3. Então, a PFIC3, a gente observa uma doença colestática, crônica, progressiva, e que a gente observa que o paciente tem uma homozigose, ou uma heterozigose composta. Então, ele tem 2 genes, 2 alelos, que são mutados. Já na BRIC3, na LPAC e na colestase intrahepática gestacional e na DILI, você observa que você tem uma mutação em um alelo só, em um monoalelo. Tá? Então, as mutações do MDR3, elas alteram o transporte do fosfolipídio para os canalículos. Na formação da bile, vai ter pouco fosfolipídio e alta concentração e vai conferir esse efeito tóxico, tá? Essa fosfatidilcolina que não é transportada para o canalículo leva a uma formação anormal de micelas, e essa formação anormal, ela faz com que, na presença de sais biliares insolúveis, os canalículos, os coleócitos, eles sejam danificados, tá? Então, essa desproporção aí de fosfatidilcolina, que você não transporta direito fosfatidilcolina para dentro do canalículo biliar, você pode ter uma bile mais tóxica para os colangiócitos. O quadro clínico do PFIC3 tem um paciente tem um prurido moderado, mas já é diferente das outras duas, um gama-GT mais alto, um colesterol mais alto, você vê uma proliferação do ductal, um infiltrado inflamatório portal. Os ácidos biliares aqui também são altos, tá? Os achados clínicos dela podem aparecer nos primeiros anos de vida, em até 1/3 dos pacientes, mas raramente no período neonatal, tá? A evolução clínica desses pacientes é com uma colestase com ou sem icterícia, com hipertensão portal e com insuficiência hepática. Eu até me questionei se, como na CBP a gente tem um pouco de tendência a ter um pouco de hipertensão portal mesmo, né, mais precoce, será que nessas colestases a gente também tem? Nesse paciente a gente viu isso bastante? Eu fiquei me questionando. E nos achados laboratoriais, a gente vê um aumento de enzimas, né, de bilirrubina direta, e um aumento bem expressivo de gama-GT, tá? Outras manifestações, que aí são os fenótipos diferentes da doença, dependendo de quantos alelos eles forem mutados, são a colelitíase, a colestase induzida por droga, a colestase da gravidez, a colelitíase, a LPAC, né, que é a colelitíase, daquela mulher que faz a colelitíase intrahepática, eu vou mostrar um pouquinho mais. Só para falar um pouquinho sobre a LPAC, né, já que a gente tinha pensado inicialmente e aí mencionou, a LPAC ela é definida 2 critérios, tá certo? Então, 2 de 3 critérios. Então, primeiro é uma idade de início da doença menor de 40 anos, uma recorrência dos sintomas depois da colestectomia e uma presença de cálculo intrahepático detectado por ultrassom também, ou detectado por ultrassom. E aqui ele fala também um pouco das características da LPAC, que eu achei bem interessante, que é uma idade menor que 30 anos, o peso normal, o sexo, 3 mulheres para um homem, que falaria um pouco contra também a gente pensar em LPAC nesse caso, e também ele não tem história de cálculo intrahepático, nem nada. Aqui é só para a gente falar um pouquinho do segmento desses pacientes. Eu achei bem interessante, isso aqui veio lá do guideline do ISO, que ele bota exatamente assim, ó, quando as variantes que elas são monoalélicas, então aquelas variantes que elas se apresentam com a heterozigose, são a colestase a colestase gestacional, a LPAC. Então, essas doenças,
elas são monoallélicas, então são aquelas doenças que a gente espera que no teste genético venha uma heterozigose. Mas no caso dele, o teste genético dele deu uma homozigose. Então, ele tem uma variante bialélica. Então, ele fala realmente a favor de um quadro bioamplific, tá? Aqui tá falando do segmento, eu não vou abranger, mas posso disponibilizar depois se alguém quiser. Individual de cada um, mas geralmente ele orienta um segmento a cada 6 meses, mas depende de cada uma das etiologias. Na PFIC, eu vou me ater a PFIC, ele orienta um segmento a cada 3 a 6 meses, tá bom? De acordo com a resposta ao SACOL e de acordo com os sinais de hipertensão portal. Orienta fazer rastreio de HCC a cada 6 meses, naqueles pacientes com hipertensão portal, e orienta fazer terapia com o SACOL durante toda a vida, até o transplante hepático, quando for necessário, tá? Tem alguns casos que podem não ser benéficos, quando tem uma mutação aí mais específica. É muito importante também lembrar que o guideline fala, e outras revisões também falam, da questão de a gente ficar atento sobre a deficiência de vitaminas, e logo uma das primeiras coisas que a Ana Laura falou foi da deficiência de vitamina D. Colestase grave, o paciente sempre tem deficiência de vitaminas lipossolúveis, então, repor essas vitaminas, e em alguns casos até da suplementação dessas vitaminas, e dar um suporte nutricional também para esses pacientes. Aqui eu falei sobre alguns outros medicamentos que estão sendo estudados e alguns que já estão sendo que já foram validados. Na verdade, o único que foi aprovado o seu uso aqui pelo FDA foi os IBATs, né, que são os inibidores da absorção dos ácidos biliares ali ileal, né? Então, eles inibem essa absorção ileal, então eles interrompem aí essa circulação Minha gente, esqueci o nome. Circulação o quê? Interhepática. Interhepática. Então, eles inibem aí, eles bloqueiam a circulação interhepática. Eu botei um pouco aqui sobre o síndrome de Ehlers-Danlos, mas eu não vou falar sobre ela, gente. Se vocês quiserem, eu falo, mas eu acho que foi suficiente. Porque ela também está classificada nas colestases genéticas junto com as PFICs, tá? Eu não vou falar sobre ela porque eu acho que já ficou cansativo, mas é isso. Eu espero que tenha dado para entender que eu falei correndo, para não ficar muito cansativo. Foi ótimo. E você fala devagar, né, Lívia? Ô, doutor, mas hoje eu falei mais rápido do que o normal, me perdoe. Excelente. Lívia, manda para mim esse guideline, por favor. Mando, vou mandar agora. Tá. Gostei. Legal, Lívia. Eu só fico feliz que a gente entrou nesse universo agora molecular, a gente está conseguindo fazer e a gente está conseguindo aprender bastante, né? E é interessante, né, doutor? Aos seus esforços da sua tese, aos esforços do Gama e da Lúcia, com as procuras de recursos para a gente fazer. E a gente está com o universo já de quantos feitos, Gama? Na minha lista tem 50. A sua tese já tem quantos? 50. 50. Já é. E a gente no resto, Gama? Não, eu digo, a gente tinha 38 até um tempo atrás, já foi para 50, né? É porque a gente tem um ou dois, mas que eu acabei não considerando. Sim. Mas os da Lívia. Deve ter uns 55, assim. Todos da Lívia são desse protocolo. Né? Eu achei que os da Lívia eram de um projeto de pesquisa e estava saindo de grátis. Não. Não? Eu achei que estava no projeto de pesquisa da tese dela. Todo o projeto da Lívia está em cima deste... Estou sendo financiada pelo Dr. Gama e doutora Maria Lúcia. Legal. Nada como a generosidade, né, Lívia? Exatamente. Você vai fazer um trabalho maravilhoso aí de ponta, pelo menos em nível Brasil, né? Verdade. Muito legal mesmo. A gente vai aprender bastante com esse material. Eu achei isso uma coisa tão interessante, né? Porque eu estudei para fazer a apresentação para vocês e você consegue, fazendo essa revisão, entender como realmente tudo está descrito, né? O paciente ele, com gama GT alta, vitamina D baixa. Assim, são várias coisas que foram dando sinais para a gente desde o início, né? E que realmente bem compatível com o quadro. Bem legal. Gostou, Fábio? Muito. Sempre que possível, estarei aqui nas terças-feiras. Que bom. Tá? Gente, alguém gostaria de fazer pergunta para a Lívia ou para a Ana Laura? Programa que também está envolvido nesse projeto, para a gente aprender mais. Eu só tenho a agradecer. Ou a gente vai dar boa noite, vai jantar. Boa noite, vamos jantar.
Amanhã, às 2h no ambulatório, tá bom? Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite. Tchau. Parabéns, Tchau. Ana Laura e Lívia. Parabéns, Eunice, que continua nos aí, abastecendo. exatamente. Eunice, obrigado Eu vou pela te mandar gentileza. o link aí, Fábio. Vou te mandar o link.